Fala pessoal, mais um vídeo aqui e dessa vez para falar um pouco sobre esses fones aqui da Samsung. São os Galaxy Buds 2 Pro. São fones aí que já tem um certo tempo de mercado, né? Cerca de 2 anos. Mas são fones que até hoje entregam excelente qualidade sonora, tá? Eles são fones aí que competem diretamente com o AirPods 2 Pro, né? Tem gente que prefere esse daqui, tem gente que prefere AirPods. Cada um, né? Mas, enfim. Eu nunca ouvi um AirPods, né? Eu já tive diversos fones aí aqui no celular, sem fio. Mas eram fones simples, né? Básicos, intermediários, básicos. São fones de marcas como, por exemplo, Edifier, Beats Wolf, QCY, KZ e da própria Samsung. E nenhum desses fones aí, no caso, né, me impressionou tanto. Tipo, em questão de qualidade sonora. Eram fones bons dentro da faixa de preço. Mas como eu já tive fones muito parecidos, né, com a mesma sonoridade, eu falei, bom, dessa vez eu vou comprar um fone que seja um pouco melhor, no caso, né? E aí decidi comprar esses Galaxy Buds 2 Pro. Na verdade, eu tava de olho no 3, só que o Buds 3 eles não tem a ponteira, sabe? Eles não têm isso aqui. Eles ficam meio que soltos no seu ouvido. E eu pensei, será que isso aí vai vedar? Será que isso aí vai trazer um baixo legal? Será que eu vou ter um bom isolamento? E essas dúvidas aí me começaram a me deixar com o pé atrás. Eu falei, quer saber? Acho que eu vou comprar o 2 Pro. O 2 Pro tava por 740, o 3 tava por 800. Como eu ia parcelar, tipo, não ia fazer tanta diferença um ou outro, né? O que mais me deixou com o pé atrás foi a questão da borrachinha. Então eu acabei pegando esse daqui. E eles impressionam, tá? Tipo, como eu falei, já tive esses fones aí mais básicos e a sonoridade desse aqui é espetacular. Você tem um médio bem definido, você tem um agudo bem legal também e um grave bem presente, sabe? Um grave bem equilibrado, gostoso de se ouvir, bem macio e que não exagera, sabe? Tipo, não é aquele grave super exagerado, é um grave bem definido ali na medida certa. Parece que a Samsung deixou tudo bem equilibrado nesse fone. Ele tem, como eu falei, né? O médio dele é bem definido, sabe? Você consegue perceber a voz do cantor ali o tempo todo, bem cheia, bem presente, né? Quando tem aquelas partes agudas da música, você consegue perceber que o fone não perde intensidade, sabe? Porque geralmente, nos meus outros fones, o que acontecia? Quando chegava nas partes mais altas da música, o fone ele perdia os detalhes, né? Perdia intensidade. Então, nesse daqui não. Esse aqui, o médio ele continua ali brilhando, o agudo continua lá em cima. Sabe, você consegue perceber a bateria ali, sabe, o compasso da música assim, o tempo todo. Aí você consegue perceber, tipo, quando entra um sintetizador de fundo, tudo bem certinho, assim, sabe? Tipo, bem separado. Ele tem uma boa separação de instrumentos também. Então, tudo isso acaba enriquecendo a sua experiência musical, né? Se você presta muita atenção nos detalhes e tudo mais, esse fone aqui ele realmente impressiona, tá? Então, ó, aqui a descrição dele realmente diz isso. Som impressionante e rico em detalhes, alto-falantes duplos. Alto-falantes duplos por quê? Porque ele tem dois drivers aqui, né? Tipo, ele tem um driver por baixo e um driver por médio e agudo. Então, tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, são quatro drivers, né? Dois em cada lado. E que proporcionam essa experiência um pouco mais detalhada, né? Um pouco mais separada das frequências. E ele tem um bom palco estéreo, assim, né? Por ser um fone Bluetooth sem fio, nesses earbuds, né? Que vai no ouvido. Ele tem um bom palco sonoro até. Então, você consegue perceber uma boa separação dos instrumentos, uma boa clareza de áudio, um bom baixo, sabe? Tem detalhes que você começa a perceber que antes você não percebia em fones mais simples, tá? Eu falo isso sem exagerar, porque ele realmente é diferenciado. Se você é muito atento aos detalhes, né? Se você preza muito por qualidade, ele também tem o codec SSC, né? Que proporciona mais fidelidade de áudio, ou seja, você vai conseguir ouvir sua música com mais nitidez, no caso, né? Se você presta muita atenção nesses detalhes, esse codec ele vai te auxiliar na nitidez do áudio, no caso. Como se fosse a resolução do áudio. A gente está acostumado com, por exemplo, a ouvir áudio de 320 kbps. Aqui ele vai a 512, então é acima da média, entende? Então ele tem muita qualidade sonora mesmo. Enfim, em questão de qualidade sonora é isso. Ele apresenta uma sonoridade muito, muito clara, muito limpa, muito equilibrada e muito bem definida. E é isso, na parte de áudio é isso. Ele tem vários recursos que eu acho interessante, como o áudio 360, né? Que funciona assim, você põe o fone no ouvido, ativa o áudio 360, e aí dependendo do quanto você está assistindo, você consegue ter uma melhor imersão. Assistir no ouvido também, né? Se você colocar uma música no Dolby Atmos, por exemplo, e começar a andar pela casa e mexendo a cabeça para um lado e para o outro, para frente, para trás, para cima e para baixo, você consegue ter uma percepção diferenciada do áudio, sabe? Tipo, ele meio que começa
a, você meio que começa a perceber o áudio vindo de diversas direções de acordo com o movimento da sua cabeça, sabe? Eu acho esse recurso divertido, assim, mas não é muito útil, assim, tipo, é um recurso interativo, eu diria. Serve mais para você assistir um filme, uma série, um vídeo no YouTube, ou jogar um jogo, coisa do tipo. Porque pra ouvir música, ninguém vai ficar ouvindo música na rua, mexendo a cabeça pro lado e pro outro, né? Tipo, vão achar que você tá doido. Mas ele tem esse recurso aí, né, pra quem gosta. E, enfim. Ele tem carregamento sem fio também. Você consegue colocar ele numa base sem fio e aí ele começa a carregar. Ou também utilizar o carregamento reverso do seu celular. Você conecta aqui no celular e ele começa a carregar sem fio. Achei bem interessante isso. Ele também tem cancelamento de ruído, que funciona bem, tá? Eu, às vezes, estou lá no quarto, tipo, e aí eu tô, tipo assim, de leve eu consigo ouvir minha televisão, mesmo com fone de ouvido. E aí eu ativo o cancelamento de ruído, e aí eu já não consigo ouvir mais a televisão, entende? Então ele cancela bem os ruídos. Ele tem um modo som ambiente, que você consegue ouvir melhor o ambiente à sua volta, sabe? Tipo, quando você tá, por exemplo, na rua e precisa de mais atenção aos detalhes, você consegue ali ouvir sua música ao mesmo tempo que você consegue ouvir os ruídos externos. Então, por exemplo, você vai ouvir uma buzina, você vai ouvir alguém te chamando, você vai ouvir alguma coisa caindo. Ele consegue enfatizar bem esses detalhes, sabe? Para você ficar mais atento. Ele tem um modo também pouco parecido com esse, que é o modo detecção de voz. O modo detecção de voz funciona assim: você tá lá ouvindo sua música, alguém te chama, e aí você responde. No que você responde, ele diminui o volume da música, enfatiza a voz da pessoa que tá falando com você, e aí você vai falando, babá, babá, babá. Quando você para de falar por 10 segundos, ele volta pro volume normal da sua música, entende? Então eu achei bem legal isso aí, funciona bem, porque eu testei, né, durante a rotina aí do dia a dia, funciona bem. É, Ele tem também um modo de localização, hoje eu utilizei ele, né? Eu tô com ele há 10 dias e hoje eu perdi um lado dele, daqui dentro de casa, né? E aí utilizei esse modo de localização e consegui achar eles, né? Ele começa a emitir um ruído sonoro e aí você vai atrás do ruído e aí você acaba achando. Achei bem legal isso também. Ele tem equalizador, tá? Mas eu prefiro 100% a sonoridade natural que ele tem, né? O padrão que ele tem, o definido lá, equilibrado. E fica top, sim. Agora, se você quer mais grave, mais agudo, um modo mais dinâmico, aí você que escolhe lá, mas eu acho que fica muito exagerado. Não sei se é por conta da plataforma que eu ouço, enfim. Mas eu gosto de ouvir sempre no modo padrão, assim, sabe? E assim ele apresenta uma melhor qualidade sonora, na minha opinião. É, Ele tem um software também, é bem completo, tá? Tipo, tem bastante coisa mesmo. Ele recebe atualizações de vez em quando, aparentemente, né? Pelo que eu vi. E é isso. No mais, é um fone excelente, assim, questão de qualidade, questão de recursos. Ele tem um modo game também, mas eu nunca utilizei porque eu não jogo no celular. A bateria dele dura cerca de 7 horas quando você tá ouvindo sem nenhum tipo de recurso ativado, tipo só o som puro mesmo. Ele dura cerca de 7 horas, um volume quase no máximo. E quando você ativa recursos como detecção de voz, cancelamento de ruído, som ambiente, aí já cai para 5 horas, tá? Mas a case dele você consegue dar cerca de 3 ou 4 cargas, se eu não me engano. Porque uma vez eu carreguei ele 100%, e aí quando eu fui ver a bateria da case estava em 75%. Então eu presumi que se eu desse 4 cargas ele ia zerar. Então até 4 cargas você consegue dar aí de boa, né? E é isso. O unboxing dele é relativamente simples. Tipo, você percebe que é um produto diferenciado, né? Pela construção da caixa, né? Não é qualquer tipo de material. Ele vem bem embaladinho, mas a experiência de unboxing é bem simples, né? Ele vem com um termo de garantia, um manualzinho e mais nada. E os fones, tá? Ele não vem com estojo, nem nada do tipo. Tipo, é só o fone mesmo e as borrachinhas e o cabo de carregamento. Mas é um excelente fone, assim, se você preza por qualidade sonora, né? E o preço dele deu uma caída bem significativa desde o lançamento, né? Ele estava custando cerca de 1.400 no lançamento, né? Quando lançou lá em 2022. Hoje você acha ele por 700 e alguma coisa. Então, eu acho que vale a pena aí para quem preza por qualidade sonora, né? E tá buscando por um fone aí de mais qualidade. Bom, no mais é isso. Tô bastante satisfeito com esse fone aqui. Qualidade bem top mesmo. É, E é isso. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. Valeu, falou.